Gênesis 1, versículo 1, no princípio criou Deus o céu e a terra. Versículo 2, e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Versículo 3, e disse Deus, haja luz, e houve luz. Versículo 4, e viu Deus que era boa a luz, e fez Deus separação entre a luz e as trevas. Versículo 5, e Deus chamou a luz dia, e as trevas chamou noite. E foi a tarde e a manhã, o dia primeiro. Versículo 6, e disse Deus, haja uma expansão no meio das águas, e haja separação entre águas e águas. Versículo 7, e fez Deus a expansão, e fez separação entre as águas que estavam debaixo da expansão, e as águas que estavam sobre a expansão, e assim foi. Versículo 8, e chamou Deus a expansão céus, e foi a tarde e a manhã, o dia segundo. Versículo 9, e disse Deus, ajuntem-se as águas debaixo dos céus num lugar, e apareça a porção seca, e assim foi. Versículo 10, e chamou Deus a porção seca terra, e ao ajuntamento das águas chamou mares, e viu Deus que era bom. Versículo 11, e disse Deus, produza a terra erva verde, erva que dê semente, árvore frutífera que dê fruto segundo a sua espécie, cuja semente está nela sobre a terra, e assim foi. Versículo 12, e a terra produziu erva, erva dando semente conforme a sua espécie, e a árvore frutífera, cuja semente está nela conforme a sua espécie, e viu Deus que era bom. Versículo 13, e foi a tarde e a manhã, o dia terceiro. Versículo 14, e disse Deus, haja luminares na expansão dos céus, para haver separação entre o dia e a noite, e sejam eles para sinais, e para tempos determinados e para dias e anos. Versículo 15, e sejam para luminares na expansão dos céus, para iluminar a terra, e assim foi. Versículo 16, e fez Deus os dois grandes luminares, o luminar maior para governar o dia, e o luminar menor para governar a noite, e fez as estrelas. Versículo 17, e Deus os pôs na expansão dos céus para iluminar a terra. Versículo 18, e para governar o dia e a noite, e para fazer separação entre a luz e as trevas, e viu Deus que era bom. Versículo 19, e foi a tarde e a manhã, o dia quarto. Versículo 20, e disse Deus, produzam as águas abundantemente répteis de alma vivente, e voem as aves sobre a face da expansão dos céus. Versículo 21, e Deus criou as grandes baleias, e todo o réptil de alma vivente que as águas abundantemente produziram conforme as suas espécies, e toda a ave de asas conforme a sua espécie, e viu Deus que era bom. Versículo 22, e Deus os abençoou, dizendo, frutificai e multiplicai-vos, e enchei as águas nos mares, e as aves se multipliquem na terra. Versículo 23, e foi a tarde e a manhã, o dia quinto. Versículo 24, e disse Deus, produza a terra alma vivente conforme a sua espécie e gado, e répteis, e feras da terra conforme a sua espécie, e assim foi. Versículo 25, e fez Deus as feras da terra conforme a sua espécie, e o gado conforme a sua espécie, e todo o réptil da terra conforme a sua espécie, e viu Deus que era bom. Versículo 26, e disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo o réptil que se move sobre a terra. Versículo 27, e criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Versículo 28, e Deus os abençoou, e Deus lhes disse, frutificai e multiplicai-vos, e enchei a terra, e sujeitai-a, e dominai sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre todo o animal que se move sobre a terra. Versículo 29, e disse Deus, eis que vos tenho dado toda a erva que dê semente, que está sobre a face de toda a terra, e toda a árvore, em que há fruto que dê semente, ser-vos-á para mantimento. Versículo 30, e a todo o animal da terra, e a toda a ave dos céus, e a todo o réptil da terra, em que há alma vivente, toda a erva verde será para mantimento, e assim foi. Versículo 31,
E viu Deus tudo quanto tinha feito, e eis que era muito bom. E foi a tarde e a manhã, o dia sexto.